Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Eu vou apresentar a vocês nesse vídeo um assunto super bacana que despenca em provas do Enem nem se fala, que é o assunto chamado diluição de soluções. Tudo bem? Na playlist do canal que fala sobre soluções, lá tem todas as formas de concentrações que mais caem em provas, e agora tem uma outra coisa por trás disso, que é a diluição de uma solução. Beleza? Enquanto eu compartilho a tela com vocês aqui, não esqueça de inscrever-se no canal, tá bom? Compartilhar com quem você conhece, com seus amigos, inimigos também, tá bom? Caso tenha, beleza? No final, se você gostar, dá o seu like também, ok? Qualquer dúvida, escreva no chat para que em tempo hábil eu possa te responder. Beleza? Vamos começar, então, eu vou falar para você nessa aula sobre diluição de uma solução. Primeira coisa, o pessoal confunde o que é diluição com o que é dissolução. Pega lá um refresco em forma de pó, um suquinho em pó. Vai colocar ele na água para preparar um suco. Você está dissolvendo. Dissolvendo algo sólido, nesse caso, né, para se tornar uma solução. Mas caso esse suco tenha ficado muito forte, muito azedo, muito concentrado, muito doce que seja, aí você não vai dissolver, você vai diluir. E aí o que é diluir? Acrescentar apenas solvente. Acrescentar água, se for um suco, é claro. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar. O que é diluição de uma solução? Diluição é acrescentar solvente. Beleza? Olha esse esqueminha, vê se ajuda vocês. Diluição é pegar uma solução muito concentrada, uma concentração além da que você esperava, você vai ter que fazer o que com ela? Adicionar alguma coisa. Você vai adicionar solvente para quê? Para que ela fique mais diluída. Isso é diluição. Tudo bem? O que acontece quando você começa a acrescentar água ou qualquer outro solvente? O volume cresce. O copinho mostra isso. O volume cresce. Mas conforme o volume vai crescendo, o soluto não muda lá dentro. O que acontece com a concentração, então? Ela vai diminuindo. Porque tem a mesma quantidade de soluto, mas o volume cresceu. Então, a concentração ela vai cair. Tá claro? Então, diluição é a mesma coisa que diminuir a concentração? Sim. E essa diminuição acontece por quê? Porque você aumenta o volume, porque você adiciona solvente. Wanderson, posso cravar que são grandezas inversas? Nesse caso, pode. Quando o volume triplica, a concentração cai 3 vezes. Se o volume aumenta 10 vezes, a concentração cai 10 vezes. Tem um tipo de suco de maracujá que é vendido no mercado, bem concentrado, que no rótulo consta o seguinte, que a diluição deve ser feita com 1 parte de suco para 7 partes de água. 1 para 7. Um copo de suco, você acrescenta mais 7 copos de água. Então, você quer dizer que um copo vira 8? Isso, um copo vira 8. Quer dizer que o volume cresceu 8 vezes. Perfeito. A concentração vai cair 8 vezes. Tá claro? Isso é diluir. Beleza. Mas tem mais coisa para falar? Tem. Essa primeira solução concentrada, ela tinha um determinado valor de concentração, você concorda? Uma das maneiras de calcular concentração, uma das maneiras, é você dividir a massa do soluto pelo volume. O que tem esse izinho do lado? O que é isso aí? A concentração da solução inicial poderia ser calculada como a massa de soluto no início sobre o volume no início. Nós já vimos isso em outras aulas de soluções. Quem não assistiu, tem a aula de concentração em grama por litro, ou concentração comum, tem isso lá. Beleza. Só que tem a solução final, aquela solução já diluída. O que ela tem de especial? Ela tem uma concentração também. Eu chamei de CF. E como que essa concentração poderia ser expressa? Dividindo a massa de soluto final pelo volume final. 2 fórmulas idênticas, você percebeu. Resumindo, concentração é massa por volume. Por que esse I e esse F enchendo o saco aí? Só para diferenciar aquilo que era inicial da que era final. Pronto. Agora uma perguntinha bem legal para você. Você concorda que a concentração inicial e a concentração final, elas são coisas diferentes? Ué, professor, lógico, está diluindo. A final é menor que a inicial. Perfeito. Você concorda também que o volume inicial ele é diferente do volume final? Óbvio que é porque eu taquei mais água, ficou maior. Agora, tem uma informação em que ela não muda jamais. A concentração muda, o volume muda, mas tem um negócio que não muda. O que não muda de jeito nenhum?
A massa dissoluta, a quantidade dissoluta na solução inicial é exatamente a massa dissoluta na solução final. Pensa que é uma limonada muito forte. Você taca só água, não taca limão. Os limões que estavam na primeira continuam na segunda. Essa coisa que eu destaquei em roxinho, eu quero que você entenda que elas duas são exatamente iguais. A massa dissoluto inicial é exatamente a mesma massa dissoluto final. E aqui vai um pouquinho de uma matemática básica, vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Se eu pedir para você isolar esse M inicial aqui, o que seria esse M? Não seria o CI multiplicado pelo VI? Faz sentido? Se eu peço para você isolar... Opa, eu dei a resposta sem querer, me desculpem. Se eu peço para você isolar o M SOT final, o que seria isso? Seria a concentração final sobre o volume final. Perdão, vou repetir o que eu falei. Que seria a massa dissoluto final. Concentração final vezes volume final. Ok. Nós vamos melhorar tudo isso agora. Vou apagar os rabiscos. Que as massas são iguais, é que todo mundo percebeu. Tanto de limão que tinha na primeira, o tanto de limão que tem na segunda. São iguaizinhas. Aí eu vou trocar a massa dissoluto inicial e a massa dissoluto final por outras coisas. O quê? CI vezes VI. Só para relembrar de novo, saiu daqui, ó. CI vezes VI e CF vezes VF. E essa equaçãozinha simplesinha que a gente chegou é a equaçãozinha da diluição. Também dá para você resolver por regra de 3, só que tem que ser regra de 3 inversa. Não aquela regra de 3 que você multiplica cruzado. Aquela regra de 3 que você multiplica em linha reta. Também tem como. Tá bom? Mas a equaçãozinha clássica da diluição é essa que você está vendo aí. Muito fácil, né? Concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Wanderson, por que tem uma conta de vezes aqui? Frescura? Não, não é frescura, não. A conta é de vezes, porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas inversas sempre representam por conta de vezes, ó, inversamente conta de vezes. Tudo bem? Essa é a equaçãozinha que você vai usar. Depois ensino também a fazer por regra de 3. Então, falou em diluição, essa equação resolve tudo. E um outro detalhe, essa equação serve também para uma outra situação. Qual situação? Quando você retira solvente. Evapora o solvente, o soluto fica. Então, a equação serve tanto para adicionar solvente, como também para retirar solvente. Serve a mesma, inclusive. Mesma formulinha. Vamos treinar isso? Olha que bonito. 200 mililitros de uma solução de ureia a 12 gramas por litro foram diluídos. Espera aí, vamos com calma. 200 ml é volume. 12 gramas por litro é uma forma de concentração. Elas foram diluídas. Espera aí, então essa era a solução forte que eu resolvi tacar água. Elas foram diluídas com o quê? Com 300 gramas de água. Aí eu vou originar uma solução mais fraca. Peguei uma limonada forte e vou transformar na limonada fraca. Limonada fraca. Perguntinha. Determine o valor da concentração comum em grama por litro da solução obtida após. Então, você quer saber a concentração final. Tá claro? Beleza? Independente do exercício falar de concentração, de molaridade, pode usar a mesma formulinha padrão. Como é que é a formulinha padrão? Concentração inicial vezes volume inicial, que é igual concentração final vezes volume final. Qual que é a concentração da solução original? 12 gramas por litro. Mas que volume dela que a gente utilizou? A gente usou 200. Não precisa nem converter para litro, professor? Não precisa, porque dos dois lados vai estar em ml. Então, do 12, o valor da concentração original, forte. O que é o 200? O volume que eu peguei. Aí eu vou tacar um pouco de água, tacar 300 de água, ela vai ficar mais fraca. Qual que vai ser essa nova concentração? Eu não sei. Agora, cuidado, qual que é o volume final? Muita gente vai ser que coloca 300. Mas não é 300? Não, eu tinha 200, adicionei mais 300. Então, que volume final eu tenho? Então, eu tenho 500. Isso, ficou claro? Se eu dissesse, foram diluídos a 300, o volume final seria 300. Mas eu disse, diluiu com 300. Eu somo os 200 que eu tinha com mais 300. Ficou claro? Diluir a 300, 300 já é o final. Diluir com 300, tem que somar o 300 com o que você já tinha.
Dá para cortar alguém aqui? Você pode cortar 2 zeros, facilita, né? Show de bola? Opa, canetinha. Cadê a canetinha azul? Vamos lá. Bom, o que sobrou do lado esquerdo? Sobrou 24. Isso eu não errei a conta. O que sobrou do lado direito? 5 CF. É isso mesmo? Como é que você aprendeu a terminar essa conta? Eu passo o 5 dividindo o 24. 24 dividido por 5, eu acredito que vai dar 4,8. 4,8 o quê? Você está achando concentração. A resposta, como a concentração original já era gramas por litro, essa também vai ser em gramas por litro. E se a concentração original fosse mol por litro? Afinal, também seria mol por litro. E se o cara me perguntasse essa concentração final em mol por litro, você podia converter de grama para mol. Como é que faz isso? Basta dividir pela massa molar. Essa é uma maneira de fazer. Eu disse durante a aula que a gente podia fazer por regra de 3, mas cuidado agora. É uma regra de 3 inversa. Como assim regra de 3 inversa? Vamos pensar assim. 200 mililitros da solução tinha qual concentração? 12 gramas por litro. Beleza? Aí eu taquei mais 300, virou 500. Esses 500, o volume aumentou. O que vai acontecer com a concentração? Vai modificar. Regra de 3? Sim, mas não é regra de 3 direta. Não é aquela regra de 3 que se multiplica cruzado. É uma regra de 3 onde se multiplica em linha reta. Ah, nunca vi isso, então vou fazer aqui com calma. Se multiplica reto. Quanto que é quanto que é 500, ó, na linha de baixo? Quanto que é 500 vezes x? 500x. Linha de cima, multiplica reto. Quanto que é 12 multiplicado por 200? Vai dar 2.400, eu não errei a conta. É isso mesmo? Posso cortar 2 zeros? Podia cortar antes também. Pode. Que continha simples sobrou 24 por cima. Que eu acredito que dá 4,8. Opa, peraí. 4,8. Qual que é a unidade, moçada? A unidade vai ser grama por litro. Então, o que mudou nessa segunda forma de fazer? Regra de 3, porém, regra de 3 inversa. E regra de 3 inversa, você não multiplica em cruz. Multiplica reto mesmo. Pronto, acabou a resposta, 4,8. Show de bola. Vamos para frente, mais um exemplozinho bonito. Isso mudou um pouquinho a maneira de perguntar. Que volume de água deve ser adicionada a 100 mililitros de uma solução de sacarose? O que é 100 ml? O volume dela. O que é esse 0,6 mol por litro? A concentração dela. Então, essa é a inicial, que tem amarelo. Perfeito. Aí perceba que eu quero convertê-la numa outra. Transformá-la em uma solução 0,12. Bom, 0,12 é menor que 0,60. Quer dizer que eu estou pegando a de 0,60, que é bem docinha, bem concentrada, quero transformar numa de 0,12. Eu quero diluir a de 0,60 para que ela vire 0,12. Isso. Então, o 100 e o 0,60 se refere à inicial. O 0,12 se refere à final. Tá, mas tá faltando um valor aí, professor. Calma, vocês já vão entender tudo. Fica tudo tonight forever. Quer ver? Qual que é a equaçãozinha da diluição? Concentração inicial que multiplica o volume inicial. Tranquilo essa fórmula, né? Que é igual a concentração final versus volume final. Qual que é a concentração inicial? 0,6 mols por litro. Mesmo que na fórmula seja C de concentração, mas vale para outras concentrações, inclusive molaridade. Então, a concentração é 0,6 mol por litro. Que volume que eu estou utilizando? 100. Que concentração você deseja? Está em azul aí. Eu quero que ela vire 0,12. Eu quero que ela caia para 0,12. Qual que é o volume final? Eu não sei. Vou calcular agora. Tudo bem? Lado esquerdo você tem 0,6 vezes 100, que eu acho que dá 60. Lado direito você tem 0,12 vezes VF. 0,12 VF, normal. O que você faz? Tem que isolar o VF. Você vai ter que fazer 60, que divide por 0,12. Não sei fazer essa conta não, professor. Uma dica. Se fosse 60 por 12, daria exatamente 5. Se fosse 60 por 1,2, já muda para 50.
Mas é 60 por 0,12. Então, a resposta vai ser 500. Essa é uma maneira, tá? Uma das maneiras. Você pode fazer de outro jeito, normal. Então, quanto que dá essa divisãozinha Tonight Forever aí? 60 dividido por 0,12 dá 500. Mas se fosse uma prova de marca X, certeza que teria um item 500 ml. Ao cara desavisado vai seco, né? Ah, sou Tunai, 500 ml. Na pergunta não foi qual o volume final. Qual foi a pergunta? Que volume de água destilada você vai ter que usar? Peraí, quantos ml a gente tinha no começo? Deixa eu trocar de cor aqui. Quantos mililitros tínhamos no começo? Tínhamos 100. Volume inicial. E qual é o volume final? 500. De 100 para 500 aconteceu o quê? A gente teve que atacar a água. Quanto de água? É só fazer a conta de menos, né? Quanto que é 500 menos 100 que você já tinha? 400. O que que é esses 400 aí? Quantidade de água purinha que você vai jogar. A resposta do exercício não é 500, é 400, que é a diferença entre o volume final e o inicial. Eu conseguiria fazer esse exercício de cabeça? É possível. Que jeito? A concentração inicial era 0,6. A concentração final você quer 0,12. Perceba que essa concentração ela tem que ficar menor 5 vezes. 0,60 é 5 vezes. Ó, para fazer 0,60 fica mais fácil. 0,60 é 5 vezes. Então vai ter que cair 5 vezes. Se a concentração vai ter que cair 5 vezes, certeza que o volume tem que crescer 5 vezes. Ele não era 100? Aí ele era. Ele vai ter que crescer 5 vezes. Como que você faz um volume crescer 5 vezes? Ué, faz o 100 virar 500. Como é que você faz 100 virar 500? Tacando 400 de água. É só uma maneira alternativa aí de fazer. Se for um exercício bobo com números fáceis, às vezes dá para fazer isso. Tonight Forever, galera. Vou aproveitar aqui para descompartilhar já a minha tela. Suave na nave. E aí, voltei. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Ele é muito útil, útil pra caramba. Usa não só na aula de solução. Aulas de pH, de equilíbrio químico, de tampão. Pode ser que você use esse conceito também de diluição associado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, dê aquele like. Ajuda o Wanderson, por gentileza. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.